Efésios capítulo 2, farei a leitura dos versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Nós falamos na semana passada um pouquinho sobre a graça. Nós temos falado sobre um tema da reforma, os 5 solas: somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, só Cristo e só a glória a Deus, Deus glória. São temas que foram levantados na época. O que aconteceu é que após a reforma surgiram alguns debates, né? O que a Igreja Católica em si, que era o grande responsável, né, pela separação, o que esta igreja estava falando de forma errada doutrinamente. E houve esse despertamento em torno desse tema. Lembra que o somente ele é uma forma de frisar. Não que a Igreja Católica, no sentido, elas desprezavam a graça, a fé, a Cristo, mas eles desprezavam o somente. Então nós falamos no caso da Escritura. Tinha Escritura, mas tinha os escritos da própria igreja, a tradição da própria igreja, a autoridade da palavra do Papa sobre a palavra de Deus. Somente a graça, eles acreditavam na graça, mas juntamente com a graça, eles acreditavam nas obras. E a mesma coisa na questão da fé. A fé passa a ser também, não somente, acreditavam na fé, mas uma fé unida a outras coisas. No caso, a Igreja Católica dizia que os pecadores são justificados pela fé e pelo batismo, justificados pela fé e pelas boas obras. E aí vem essa doutrina afirmando, não, somente a fé. Vamos falar um pouquinho sobre a fé, principalmente, especificamente aqui da fé salvadora, porque quando fala fé envolve muitas coisas, né? A fé em relação à vida, em relação à cura de uma enfermidade, a fé em relação à própria conhecimento da palavra, mas aqui nós estamos falando da fé salvadora. Essa fé, ela não é uma obra. Esse texto deixou claro, nós já falamos isso na semana passada, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Lembra que nós lembramos aqui? Isso não vem de vós. Isso o quê? A graça, a salvação e a própria fé. A fé também é dada por Deus, é dom de Deus. E a explicação é bem simples: não de obras para que ninguém se glorie. Se nós participássemos em alguma coisa, em qualquer coisa, em relação à salvação, nós teríamos motivo, né, para nos orgulhar. E quando nós olhamos para a salvação, nós olhamos e percebemos que tudo vem de Deus. Quem somos nós para sermos salvos, para sermos transformados? Se nós somos salvos, se nós somos amados por Deus, é pelo grande amor. Nós falamos a respeito dessa questão, né? O favor de Deus. Salvos por sua misericórdia, lá no versículo 4 diz: Deus sendo rico em misericórdia, por seu amor, por causa do grande amor com que nos amou, pela sua maravilhosa graça, pela graça sois salvos, por sua bondade, em bondade para conosco. Então não há como nós pensarmos em obras aqui. Nós éramos mortos, escravos, nós andávamos nos nossos delitos e pecados, mas nós fomos salvos por Cristo Jesus. E essa salvação vem colocar no nosso coração as boas obras, o andarmos no caminho de Deus. Então o que é essa fé? Falamos aqui, salvo por meio da fé. Essa afirmação,
ela ainda pode ficar confusa. Alguns podem pensar que por meio da fé é que Deus entra com a graça e nós entramos aí com a fé, né? Mas a fé não é independente de Deus. A fé vem de Deus. A fé é dom de Deus. Ela não é obras, não é obra. Isso ficou muito claro em Tiago. Nós vemos Tiago falando em Tiago 2,14. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Não parece totalmente contrário? Paulo diz: não são as obras da lei, mas a fé em Cristo que salva. E aí vem Tiago: não são as obras, mas não são a fé, não é a fé que pode salvá-lo, né? Mas se você não tiver obras. Então não há nenhuma incoerência nas duas palavras. A gente tem o costume de às vezes olhar a Bíblia e tentar entendê-la fora de contexto, né? A Bíblia é um livro que tem partes para cima, partes para baixo. E todo o texto que nós temos que ler, nós temos que compreender dentro do seu contexto. Qual que é o contexto de Paulo? Paulo se dirige aos judeus que tentavam obter a salvação obedecendo à lei. Eles achavam que eram salvos. Por quê? Porque cumpria toda a lei. Eu vou cumprir a lei, eu sou salvo. E Paulo chega para essas pessoas e diz: não são as obras da lei, mas a fé em Cristo que produz a salvação. Já no caso de Tiago, ele está falando para pessoas que estavam simplesmente descansando. Eu tenho fé, sou salvo, não preciso das obras. Não tem gente assim? Não, eu tenho fé. E Tiago vai dizer: não basta dizer que tem fé. Ou seja, ele está exatamente dizendo que você não tem fé coisa nenhuma, porque quem tem fé tem obras. Olha Tiago 2,18. Alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ele deixa bem claro. Ele não está negando a fé. Ele está dizendo que a fé produz obras. Com a minha fé eu vou te mostrar, com as minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. Como que a gente mostra a nossa fé, irmãos? Não é pelas palavras, é através das nossas atitudes, como nós vivemos no dia a dia. Ter fé é exatamente a partir do momento em que eu ando conforme a Cristo. Eu creio em Jesus, então eu ando conforme Jesus. Eu queria, irmãos, aproveitar uma palavra que é muito oportuna sobre essa questão desse tema, fé salvadora, que está na Confissão de Fé de Mestre Mício, é o capítulo 14. Fé salvadora. Então, o que é essa fé? O que é fé? Como adquirir a fé? Porque fé fica uma coisa muito no ar, né? A fé é dom. O que é fé? A Confissão de Fé diz que a graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da alma, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações dele. Então, a fé é uma obra que o Espírito Santo faz em nosso coração. Ou seja, fé é produzida por quem? Pelo Espírito Santo. Ela é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. À medida que nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo produz fé na nossa vida. Então, essa fé ela é produzida pela palavra de Deus, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. É uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo opera a fé em nós pelo estudo da palavra, e ele fortalece essa fé em nós na participação da ceia e
através da oração. Quando nós oramos, nós somos fortalecidos na fé. Quando nós estudamos a palavra, quando nós participamos do sacramento da ceia do Senhor. Então, fé não é algo do intelecto, algo de esforço próprio, né? Mas é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É o conhecimento da palavra de Deus. A fé que produz condição para nós crermos. E aí a gente lembra de Romanos 10, 17. Como que diz lá? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Nós estamos falando principalmente da fé salvadora. Como que alguém é salvo mediante a fé? Salvo pela graça, mediante a fé. Pela graça nós já vimos, né? Que ele não paga, ele não faz nada, não são obras. Mediante a fé, que fé é essa? Mediante o ouvir a palavra de Deus. Essa fé vem por meio do ouvir a palavra de Deus. E que palavra é essa? Estamos falando da fé salvadora, é a mensagem de Cristo, que Cristo Jesus morreu para nos salvar, para nos libertar do pecado. Qual é a diferença de ler a Bíblia com fé ou sem fé? Se você ler a Bíblia, simplesmente você vai lê-la como uma história. Quantas pessoas leem a Bíblia e falam que a Bíblia é um livro qualquer que alguém escreveu? Mas a fé faz com que nós estejamos lendo a Bíblia diferente. Quando nós lemos a Bíblia e lemos essa palavra de Jesus, a fé coloca no nosso coração a paz, a salvação. Nós cremos que é a verdade, que Jesus Cristo morreu para nos salvar. Essa fé produz esse conhecimento, produz a salvação. Sem palavra, não tem fé. Então essa fé, irmãos, o que ela produz na vida do cristão? Ela faz-nos crer que tudo que está revelado nas Escrituras é verdade. Lembra que nós falamos há poucos dias, né, sobre Jonas, alguns textos que são difíceis da gente entender humanamente, mas pela fé, se a Bíblia diz que Jonas caiu lá do barco, ou jogaram ele do barco e um peixe o comeu e ele ficou lá dentro do peixe, tudo que a Bíblia diz, eu creio. Tudo que a palavra diz é verdade. Os milagres de Jesus, a Bíblia fala que Jesus ressuscitou uma pessoa morta. Nós podemos crer pela fé, porque a fé vai produzir em nós essa condição de acreditar na palavra. Mas não só crer na palavra, a fé produz em nós a agir de conformidade com aquilo que nós estudamos. Aí a gente lembra de Tiago: mostra-me a sua fé. Como que nós mostramos a fé? Se eu creio na palavra, a fé me faz praticá-la. Eu faço aquilo que eu aprendo na palavra de Deus. É o manual, né? Se você tem um manual e o manual fala, o botão de ligar lá da sua máquina é aqui. Você vai ficar lá no pezinho da máquina tentando ligar a máquina? E diz, não, eu acredito que vai ligar. Não. Você pode confiar no manual e vai lá, aperte o botão de ligar, que vai ligar. É assim que a fé produz. Quem não tem fé vive como? Ele mesmo, o seu coração, o que o povo diz. Lembra que nós falamos? Outrora éramos trevas, éramos perdidos, andávamos conforme o curso desse mundo, conforme o inimigo. Mas quem tem fé anda conforme a luz, conforme Jesus, conforme os mandamentos de Jesus. Nós agimos então pela fé em obediência aos mandamentos de Deus. Ainda na confissão de fé diz, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Então quem tem fé tem temor de Deus. Quem tem fé obedece a palavra.
E aí que está a maravilha, né? A fé nos faz crer na vida eterna, nos faz descansar em Jesus. Mesmo em meio às dificuldades que nós enfrentamos. Através da fé, nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E nós somos assim modificados, santificados. Somente a fé. Esta fé que nós estamos falando. Porque muitas vezes quando as pessoas falam em fé, elas estão falando da superstição, né? Ela acredita, né? Eu acredito, eu sei, eu sinto. Essa fé só de eu sinto é uma fé complicada. Você sentiu da onde que veio esse sentimento seu? Veio, sei lá, veio do ar, né? Para que a gente possa crer, para que a gente possa entender, nós precisamos da palavra de Deus. Então, quando nós falamos sola isso, sola aquilo, essas expressões, elas foram feitas para que a gente entendesse a diferença, né, doutrinariamente. Mas como eu disse certa vez, é como um móvel, são partes de um processo inteiro. Você não pode tirar uma parte só e usar só uma parte. Então é somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente a Cristo, somente Deus, a Deus glória. Todas essas coisas estão interligadas. Isso vem de Deus. A fé salvadora. Que salvação é essa? Nós somos justificados. Como eu creio nisso? Pela fé. O que é justificação? Nós somos tornados justos pela fé, pela compreensão que a fé me dá. O que é ser justificados? Nós estávamos mortos, nós merecíamos o pecado. Não tínhamos como pagar esse preço. Quem pagou o preço por nós foi Jesus. É interessante que a salvação, ela não é assim um presente assim que Deus fala, não, toma aí, você está perdoado. Não, alguém teve que pagar. Jesus pagou esse preço. E em Jesus nós somos justificados, porque Ele pagou esse preço. E pela fé nós conseguimos crer nessa imputação, né? Ou seja, Ele colocou o crédito em nós, Ele deu crédito a nós. Nosso crédito vem de Jesus. Pela fé nós cremos que estamos unidos a Cristo. E se Ele morreu sem pecado, Ele pagou esse preço por nós, para que nós não precisássemos morrer. E aí então nós cremos que nós somos justificados. Ser justificado é ser justo? Não, nós não continuamos pecadores, mas mesmo os pecadores nós somos justificados. Como que é isso? Nós somos pecadores, mas Deus nos torna justo, ou seja, Ele pagou o preço. E por isso nós não seremos punidos pelo nosso próprio pecado, nós seremos perdoados. Tudo isso e vem da fé. Portanto, irmão, essas doutrinas, elas visam a tirar, né, qualquer poder, qualquer glória do homem, colocando em nós a total dependência em Cristo, na palavra, na graça de Deus, na fé que vem de Deus, que vem do Espírito Santo de Deus. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Por ela que nós vivemos. Por isso nós vimos tantas músicas, né, que falam sobre isso, maravilhosa graça de Jesus, porque realmente quem compreende a graça de Jesus tem muito a louvar a Deus. Louvar a Deus. Nós louvamos a Deus. Nós temos estudado na própria quarta-feira o livro de Efésios, mais demoradamente, e nós encontramos ali nessa mesma palavra. Deus que antes da fundação do mundo, antes que houvesse qualquer criação, Ele nos escolheu, lá está, Ele nos predestinou
para sermos filhos santos, irrepreensíveis perante Ele. Isso é muita graça. O amor de Deus vem desde a eternidade por nós. Mesmo nós não compreendendo totalmente o que significa isso, pela fé nós cremos, nós aceitamos. E quanto mais nós ouvimos falar que toda a obra da salvação vem totalmente de Deus, mais nós ficamos agradecidos. E mais nós temos que buscar o praticar o bem, praticar as boas obras. Ninguém ouve uma mensagem em relação a essa graça de Deus e simplesmente fala: então eu não preciso fazer nada. É incoerente pensar assim. Porque saber que nós não temos nenhum valor é olhar para a graça de Deus e agradecer. Eu creio que é muito difícil isso, né? Nós vivemos numa sociedade em que o mal ele impera de uma forma tão grande, e tem certas pessoas que atingem um nível de maldade, né? E você fala: eu sou santo, eu sou perfeito perto desses. Mas nós esquecemos que para Deus não existe isso, né? Não existe malzinho e mauzão, no sentido de que mal é mal. O mal é aquele que não alcançou a perfeição. Se para você passar numa prova você precisa tirar 100, o 1 tira 0, 1 tira 1, você tira 99, você vai ser reprovado como aquele que tirou 1. Você tirou 99. Reprovado do mesmo jeito. A multa chega na sua casa do mesmo jeito, né? Aquela multa, você já viu? Alguém já recebeu aquela multa? 110, aí você passou a 119, aí lá, medida ferida 118, você passou a 119, paga a mesma multa, por causa de 1. Não é por causa de 1, é por causa dos 19, mas na sua cabecinha poxa, se eu tivesse andado 1 a menos, eu não teria sido multado. Então, para Jesus, ninguém consegue chegar no 100. Todos nós estávamos reprovados. É isso que nós temos que lembrar. Podíamos fazer o que for, nós não conseguiríamos passar no teste, por causa do pecado. A graça de Jesus nos dá o perdão. Isso é bom pensar por um outro lado. Às vezes você pensa que você é um errado tão grande, tão grande, tão grande, você só tira 0, só tira 0, só tira 0. Mas a graça de Jesus ela é poderosa também para salvar o 0. Aquele que é o mais ordinário. A Bíblia dá exemplos de pessoas terríveis. Um delas que está na Bíblia é Manassés. Uma pessoa que matava o seu próprio filho, uma pessoa que fazia tanto mal. E você vê lá partes de conversão na vida de uma pessoa dessa. Porque a graça, pela fé, nós podemos ser libertos de todo o pecado. Quando Deus vem por nós, não tem poder, nada poderá separar-nos do amor de Deus. Se nós estamos aqui hoje, eu creio que é porque você um dia encontrou esse amor de Jesus. E diante desse amor de Jesus, Deus colocou pelo Espírito Santo na sua vida a fé. Essa fé pode ser desenvolvida, deve ser desenvolvida mais e mais. À medida em que nós desenvolvemos essa fé, nós estamos mais próximos de Jesus, mais próximos de fazer coisas boas. Como que essa fé é desenvolvida? Pelo estudo da palavra, pelas orações, participação dos sacramentos, da ceia, do batismo. E assim nós seremos, irmãos, cada vez mais fortalecidos com a vida. Essa é a fé que Jesus nos dá. Maravilhosa graça é a salvação. E nós somos então salvos pela graça mediante a fé. Grande é o amor de Deus por nós e nos dar a salvação. E que a gente tenha essa consciência, irmãos, de que nós não precisamos mais de nada. Nós precisamos de orarmos diante de Deus, ler essa palavra
E assim nós vamos compreender as coisas importantes a respeito da vida eterna, da nossa salvação. A partir daí nós congregamos, nós vamos à igreja, nós fazemos tantas coisas, mas porque Deus colocou no nosso coração a vida eterna, a salvação. Deus colocou na nossa vida tudo que nós precisamos compreender para a salvação e para a vida está na palavra de Deus. Nós vamos nos colocar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta noite agradecidos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós, ó Pai, tem falado conosco por intermédio da Tua palavra. Aumente-nos a fé, ó Deus, e que possamos também ser agradecidos a Ti, ó Deus, porque temos essa fé. Nós vivemos num mundo onde muitos estão perdidos, muitos caminham sem qualquer salvação, ó Deus. Nós nos entristecemos com isso, ó Pai, mas sabemos que o Senhor é quem conduz a vida, a história, todas as coisas. E por isso nós nos colocamos diante do Senhor. Nós somos agradecidos, ó Pai, pela nossa vida, ó Deus, porque o Senhor Deus um dia nos chamou, o Senhor Deus tem nos dado esse desejo de conhecê-lo, de buscá-lo, ó Deus. E obrigado, ó Pai, pela fé. Obrigado, ó Deus, porque nós temos, pelo Espírito Santo, conhecimento, entendimento da Tua palavra, ó Deus. E que nós então estejamos buscando este crescimento espiritual, ó Deus, este aumento da fé na nossa vida, ó Deus. Ó Deus, dá-nos condição de crer na Tua palavra, de praticá-la, ó Deus, conforme nós aprendemos nesta palavra. Obrigado por esse momento, ó Deus, por cada um dos irmãos que o Senhor trouxe aqui. Cada um de nós estamos aqui hoje, ó Pai, para ouvir essa palavra, ó Deus, e que o Senhor fale aos nossos corações por intermédio dela, ó Deus, que ela seja um meditar no momento em que nós deitarmos, ó Deus, que nós possamos entender, ó Deus, e ser fortalecidos por essa Tua palavra, Deus. É isso que nós colocamos, pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.